Olá, amigos, muito obrigado pela sua audiência. No ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas, e hoje o Sala de Entrevistas completamente especial. Uma das nossas convidadas do Congresso Mulheres que Vencem, que foi realizado no último final de semana na Igreja Internacional da Graça de Deus em Criciúma, pastora Bruna Martins. Tudo bom, pastora? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande estar em Criciúma pela primeira vez. Alegria toda nossa. Como é que foi a viagem? Foi boa? Foi boa, graças a Deus, né? Foi bem tranquilo. Estava até brincando com você antes que teve algumas turbulênciazinhas no voo, mas deu tudo certo. Mas deve estar acostumada, porque o teu ministério estourando aí, deve viajar bastante no Brasil. Bastante. Pega o avião para tudo quanto é lado, então tem que acostumar, né? Senão a gente não consegue. E como é que faz para conciliar família, ministério, vida pessoal? Como é que faz? Eu sempre falo que a Bíblia diz que o sábio, ele sabe administrar o seu tempo, né? Eu acredito que essa sabedoria vem de Deus para nós. Então Deus nos dá a capacidade de fazer tudo com excelência, sem deixar nada faltar, sabe? Porque eu acredito que Deus não te dá uma coisa para que você venha ficar desfalcado em outra, ou tirar a sua atenção, por exemplo, principalmente a mulher, né? Mulher, a gente brinca que sabe fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. E sabe. E isso é verdade. Sabe mesmo. Isso é verdade. Minha mulher fica brava comigo, que às vezes ela fala assim... amor, depois você tira a roupa da máquina estende pra mim e já vê a minha filhinha, né? Vê o que... Bom, calma. Primeiro você quer o quê? Que eu veja a Duda ou quer... Não tem como. E ela faz tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu tenho marido em casa também e não dá para pedir para ele fazer duas coisas. Mas, como eu disse, a mulher tem essa capacidade, né? Então, Deus dá essa sabedoria para a gente fazer tudo. Então, eu tento administrar o meu tempo da melhor forma possível para cuidar do maridão, né? Quando eu vou viajar e ficar um pouco mais de tempo fora, deixo as coisas em casa já preparadas, deixo a comida dele adiantada, para que ele não tenha o trabalho de fazer, porque às vezes também não dá, porque ele também tem os afazeres dele. Claro. Né? Eu gosto de cuidar da casa, é uma tarefa que eu não transfiro, eu mesma faço. Faz às vezes de dona de casa, né? Faço, tudo em casa sou eu que faço. Então, assim, eu vou buscando ao mesmo tempo. Quando eu não estou viajando, eu procuro conciliar a minha agenda também para não ficar muito tempo fora. E eu estou estudando agora também. O quê? Estou fazendo direito. Então, eu tenho que realmente saber administrar, né? Porque agora mais uma coisa. Tem que ler bastante. Então, às vezes, eu estou dentro do avião com um caderno na mão, fazendo atividade, lendo algum livro, aproveitando os tempos que a gente tem, né? A gente viaja, às vezes, 3 horas dentro de um avião. E é o momento que eu pego para fazer palavras, né, preparar pregações, estudar, ler livros. Mas tem uma explicação para isso, para a senhora ficar tranquila. Tem o pastor Cláudio Duarte, não sei se a senhora conhece, sim, que é um pastor, sim. ele é muito engraçado, ele fala geralmente para casa. Ele falou o seguinte, que a cabeça do homem é como se tivesse várias caixinhas. Aí a mulher vem e fala, ó, quero falar dos filhos. Abre a caixinha dos filhos, fala do... E a cabeça da mulher é um monte de fio. E aí né? Faz tudo a mesma coisa. É por isso. Tá explicado, né? É uma explicação mais simples para isso. O pastor Cláudio Duarte desvendou o mistério. É verdade. Quando eu ouvi ele falando isso, eu falei, pronto, agora eu já entendi tudo. Você ouviu ele falar isso também? Ouvi já. Ele é muito engraçado. Né? Bastante, bem bacana. Bacana. Agora, eu fiquei impressionado, porque a senhora tem o seu ministério como cantora, tem o seu ministério como pastor, tanto é que a senhora ministrou para as mulheres aqui em Criciúma, e também faz os afazeres domésticos. Não que isso seja, mas geralmente quando a pessoa é muito ocupada assim, prefere, vou colocar alguém para cuidar da minha casa. Mas a senhora faz mesmo? Faço. Até o momento, por enquanto, eu não tenho ninguém. Quem sabe daqui uns dias, né? Mas eu mesma gosto, não é uma coisa que eu faço assim por peso. Eu gosto de cuidar da minha casa, eu sou muito caseira. Quando eu não estou viajando, eu não tenho que estar na igreja, eu amo estar na minha casa. Eu gosto de cuidar, de ver as coisas do meu jeito, assim. Eu tenho isso comigo, graças detalhista? A Deus. Bastante. Sou bem detalhista, assim, às vezes sou um pouco até chata, né? Porque eu falo, eu gosto das coisas certinhas, no lugar bonitinho, do jeito que eu deixei. Acho que é o mal de mulher também, né? Acho que sim. Mas eu gosto de fazer, então... Por isso que eu não tenho ninguém cuidando, assim, de vez em quando, muito raramente, às vezes a minha mãe, quando eu tenho muito tempo que vou viajar, por exemplo, esse mês passado, fiquei 15 dias na Coreia do Sul, fazendo obras de Deus. Aí minha mãe foi até lá, me deu uma forcinha, né? Porque deixar tudo na mão do marido nessa hora é perigoso. A casa vai estar de cabeça para baixo quando chegar. Falava, ele, amor, por favor, chama minha mãe. Daqui a pouco eu tô voltando, tô até com medo já. Ficou quanto tempo lá mesmo? Fiquei 15 dias. Teve 2 garotas, elas estiveram percorrendo o Brasil, elas são sul-coreanas também, participaram aqui do nosso sala de entrevista. Sim, eu estive com elas lá, nós cantamos juntas lá na Coreia. E como é que é a Coreia do Sul para recepcionar o evangelho? É muito diferente do Brasil? Não achei tão diferente assim, não. Eles são bem abertos, inclusive lá tem muita igreja evangélica, muita mesmo. E as igrejas são enormes e todas lotadas de povo. Né? A igreja do reverendo Na, que as pessoas conhecem bem, que já fez bastante cruzadas no Brasil como missionário, tem 100 mil membros cadastrados. É em Seul? É em Seul, em Seul.
Então, assim, lá é muito aberto, o povo é muito receptivo. Eles têm, claro, um jeito um pouco mais tradicional, né? Não em todas as igrejas também, depende de qual igreja você vai, mas eles são muito abertos ao evangelho, aquele povo que gosta muito de ouvir a mensagem. Eles ouvem uma pregação, até um dos coreanos lá estava explicando, que eles ouvem uma mensagem, eles ficam a semana inteira meditando naquela mensagem que eles ouviram, porque é a cultura dos coreanos. Então eles gostam de ficar ali destrinchando tudo, até entender tudo o que a mensagem quer passar. Então eu fiquei bem surpresa com a recepção deles, né? A gente fica com aquele friozinho na barriga, né? Então, poxa, do outro lado do mundo praticamente, como vai ser? Eu não falo coreano, né? Mas eu fiquei muito feliz. Foi uma experiência muito grande para o meu ministério, um presente, né, que Deus me deu através da vida do missionário, que confiou para que eu estivesse nessa missão, e fui levando a palavra de Deus, e foi maravilhoso. E quando a Bruna começou o seu ministério, não vou nem falar em carreira, começou o seu ministério, imaginou que ia atravessar o oceano, ia atravessar continentes para pregar a palavra de Deus? Olha, Heber, esse sonho faz parte de mim desde quando eu era criança. Nasceu na igreja? Nasci na igreja. Né? Na época, depois meus pais não se firmaram, mas eu sempre continuei, assim, eu sempre fui firme na igreja, tomei minha decisão por Jesus muito cedo. Então, desde que eu me entendo por gente, eu brinco que quando o médico me bateu, eu acho que eu não chorei, não. Eu dei uma notinha musical lá. Que desde que eu me entendo por gente, eu canto. Deus me deu esse dom. Então, desde criança, eu sabia que Deus iria fazer de mim uma levita, que eu iria viajar. Como isso aconteceu, eu não sabia, mas era o sonho que eu tinha, né? Minha família era muito simples, não tínhamos condições financeiras alguma para isso. Então, eu dependia daquilo que estava no meu coração, da fé. Então, o tempo foi passando e foi aumentando, isso só crescia, e essa certeza tomava conta de mim, de que eu estaria com Deus, fazendo a obra dele na igreja, cantando, e que eu ia viajar. Agora, como isso aconteceu, eu não sei, mas aconteceu, né? Eu conheci o Ministério da Igreja da Graça, faço parte desse ministério há 12 anos, e amo, é a minha família, é daqui para a glória, né, em nome de Jesus. E foi aqui que eu conheci o pastor Jaime, o missionário, e através deles, Deus, então, tem abençoado o meu ministério. Alguns anos depois, o missionário me viu cantando na Igreja da Graça, gostou muito da minha voz. Inclusive, a primeira canção que ele me viu cantando foi Mais Perto de Deus, da Bruna Olli, que também é da Graça Music. E foi aí que Deus me mostrou para ele, comecei a fazer algumas campanhas com ele pelo Brasil, até que chegou o dia que ele me deu a notícia de que eu gravaria meu primeiro CD, né, que é o Minhas Canções na voz de Bruna Martins, com 12 canções de autoria dele, do próprio missionário. E são quantas obras já que você gravou? São 2 e estamos agora preparando a terceira. Para o próximo ano já tem o terceiro CD. E acabou, aquilo que tinha no seu coração acabou se confirmando certinho como a Bruna sonhava? Sim, mas ainda mais, né? Porque a Bíblia diz lá em Efésios 3:20 que Deus faz, em 5:20, que infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nossa mente é limitada dentro do que Deus pode fazer, né? A gente pensa, a gente sonha, a gente deseja, mas Deus fala, eu vou te dar o que você está pensando, mas eu faço mais. Ele põe a cerejinha do bolo, né? Então aconteceu mais, assim, eu sonhava muitas coisas, mas Deus tem me surpreendido cada dia mais. Mas Jesus também nos disse que nós teríamos aflições. E quando chegam as aflições, os momentos adversos, como é que a Bruna reage a esse tipo de intempérie, aos obstáculos que a vida mesmo, né, no cotidiano acaba nos impondo? Então, esse versículo que você citou, né, que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele já deixou o que nós temos que fazer. Deixou a receita, Ele deixou, falou, tenha bom ânimo, né? E é o recado, a gente não pode perder a fé. E eu sempre falo para as pessoas que na hora que você está desanimando ou percebendo que você está ficando fraco, não está tendo força, está pensando em desistir, você tem que se lembrar das vitórias que você já conquistou. Então, todas as vezes que às vezes me bate, porque nós somos seres humanos e bate em todo mundo, não adianta falar, gente, olha, não, todo mundo tem, né? Aquele período que você está, poxa, meu Deus, eu estou tão fraca, estou pensando em desistir, está tão difícil, mas não, você fala, Deus já me abençoou lá atrás. Eu já passei por muitas coisas antes de conseguir gravar meu primeiro CD, passei por tantas dificuldades financeiras, já tive que vender panelas em ferro velho, por não ter R$3 para poder pegar um ônibus para ir para a igreja. Então hoje, quando eu passo por qualquer aflição, eu me lembro, um dia Deus me honrou. Embora eu já passei por isso, Deus é comigo, isso vai passar, é uma tempestade. Depois da tempestade eu sei que vem a bonança. Então nessa hora você tem que se apegar em Cristo e na fé que você tem, para que você não deixe as ondas, os ventos te dominarem e te levar, porque o diabo ele é astuto. E ele vai tentar vir com um pensamento como se fosse você mesmo pensando, não, realmente eu tenho que parar, mas não é você, é o pensamento do diabo. Porque o que Deus quer é que você tenha bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, a gente também vence. O que mais que é paradoxal nisso tudo é que quando o Batista batizou Cristo,
Jesus não saiu por aí distribuindo milagres, né? A primeira ação de Cristo foi para o deserto. Sim. E o que mais me deixa intrigado é que Cristo foi conduzido, foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, né? Exato. E no deserto, muitas vezes, quando você está sozinho, quando você acha que ninguém... Ali que você tem experiência com Deus. Sem e o relacionamento dúvida. fica mais estreito ainda. Sem sombra de dúvida, né? A gente brinca que o deserto às vezes é uma escola, né? É o lugar onde você vai aprender, sabe? Porque eu brinco que no deserto você não tem ninguém. Ou você se apega em Deus ou você morre. Então a sua única opção é Deus. E todo ser humano é inteligente bastante para nessa hora se apegar em Deus, porque ninguém quer morrer no meio do deserto, ninguém quer ficar lá, né, com sede, com fome. Então quem pode me dar água aqui? Quem pode me dar a comida? Deus. Então eu vou me apegar em Deus. Então é nessa hora que você aprende, você realmente vê que você não é nada e você depende daquele que é tudo para fazer de você mais que vencedor. Então, a gente passa, todo mundo tem esse período de passar pelo deserto, como você mesmo falou, às vezes Deus permite, mas não porque Ele é mau, não, porque Ele quer nos preparar. Ele fez isso com o povo de Israel também. Exatamente, né? Talvez seja até para que você aprenda, como você disse muito bem, abrir mão daquilo que é supérfluo em sua vida e se agarrar naquilo que é essencial, Exato, que é Cristo. Com certeza, isso é o melhor de tudo. Agora me conta uma coisa, em Criciúma pela primeira vez, o que achou da cidade, o que viu por enquanto? Eu sei que é restrito, né? Hotel, televisão, igreja, tudo pertinho, enfim. Mas eu gostei muito, o que me impressionou muito aqui foi a entrada da igreja. Que igreja linda, gente. Não bonita, conhecia. Né? Muito bonita mesmo. Assim, eu quero depois dar mais uma volta, conhecer um pouco da cidade, que ainda não deu, né? Mas a igreja aqui é linda, que estrutura fantástica. Estou realmente impressionada. Legal. Eu achei que eu fosse pegar frio aqui, gente, mas tá calor. Já está na hora do calor, mas não era para ser tanto, mas tá bom. Quente. Nós passamos um período aqui que na Bíblia o dilúvio durou 40 dias, né? Teve uma cidade aqui em Santa Catarina, um pouco mais de Joinville, que choveu 45 dias seguidos. Bateu o recorde. 45 dias. A gente sofreu muito com chuva. Então deixa o solzinho. Deixa o sol, tá bom, Deixa né? esquentar um pouquinho que tá bom. É gostoso mesmo. Legal. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa aí, nós vamos para o intervalo comercial. E na sequência aí sim, eu quero falar um pouco mais do Ministério da Bruna, quero saber mais sobre esse CD que ela está preparando, esse novo disco que vai surgir aí na praça em breve. E nós vamos falar também de outros assuntos relevantes e inerentes ao ministério da pastora Bruna Martins, que é a minha convidada de hoje do Sala de Entrevistas. Nós voltaremos na sequência. Estamos de volta com o Sala de Entrevistas e hoje a minha convidada é a Bruna Martins, a pastora Bruna Martins, que também é cantora. Eu não sabia que você era pastora não, sabia? Fiquei sabendo através da Fran, é uma pastora, Bruna Martins vai estar... Porque o pessoal que está assistindo a gente, quer ver o pessoal aqui, ó, corta para mim aqui, ó. Pessoal, a Bruna está gravando o programa antes do Congresso Mulheres que Vencem. Por isso que a gente não está falando muito do Congresso, mas já vou profetizar aqui para você. Também já dei uma espionada lá, falei para a Fran, tá um sucesso, as camisetas saíram como água e você vai palestrar para muita gente. Glória a Deus, estou ansiosa para esse encontro, para esse congresso, preparada também. Eu gosto muito de ministrar para as mulheres, né? Eu acho que é um trabalho muito importante você ter pregações voltadas para o público feminino, onde você pode abrir um pouco mais, né? Falar de uma forma mais aberta sobre alguns temas e esclarecer, porque isso é importante para as mulheres hoje. Recentemente o pastor Sodré, ele fez um congresso para homens e foi a primeira edição e agora já estamos na 4ª edição do congresso para as mulheres. Qual a importância às vezes de você dar uma dividida, assim, não, fazer um momento para os homens, fazer um momento para as mulheres, é importante isso na congregação, pastor? Ah, com certeza, porque tem assuntos que não dá para você tratar num geral, né, tendo homens e mulheres juntos, porque tem assuntos que são específicos, não adianta. Tem dúvida às vezes que a mulher tem, que não vai fazer na hora de um culto comum, ou não vai fazer perto do marido, perto de uma outra pessoa, porque é algo que ela quer ouvir especificamente. Então é interessante sim, porque você trata de assuntos que são inerentes à mulher, né, você fala sobre casa, você fala sobre vida conjugal, como que a mulher deve ser com o marido, como ela deve tratar aos filhos, como conciliar, como nós estamos falando, trabalho, enfim, tantas outras coisas que às vezes num culto geral não tem como você focar só na mulher. E por isso a importância da reunião de mulheres, o Congresso de Mulheres, que você tem a liberdade de falar um pouco mais sobre esses assuntos. Bom, Santa Catarina é um estado peculiar no que se diz respeito ao número de habitantes. Por exemplo, a nossa capital, Florianópolis, se juntar toda a região da grande Florianópolis, tem 1 milhão de pessoas, enfim, outras cidades.
é um número reduzido comparado a outras capitais do país. A nossa maior cidade, que é Joinville, ela tem aí 600 e alguma coisa mil habitantes. Criciúma é considerada uma das grandes cidades do estado, tem 210 mil habitantes. Ou seja, para os padrões de São Paulo, que a senhora está acostumada, é uma cidade pequena. Mas nós temos um grande problema aqui, que acaba sendo uma epidemia em todo o país, que é o alto consumo de drogas. O tal do crack está aniquilando famílias. É um gravíssimo problema. E muitas mulheres que são realmente, de fato, aquelas que vão à frente, que sustentam a casa no que se diz respeito à organização, incentivam ao marido, ao filho, elas estão sofrendo muito. Seus filhos estão se perdendo, os maridos estão deixando os lares. O que a senhora tem a dizer para estas pessoas, para estas mulheres que enfrentam esse tipo de dificuldade dentro de casa? Eu acho sempre interessante a gente tratar dos sentimentos da mulher, né? Porque quando você deixa o seu sentimento dominar suas atitudes, você não tem força para fazer aquilo que é o correto, porque você vai agir na emoção. Por exemplo, você vê um filho seu dominado pelas drogas, você vê um marido saindo de casa, aquele sentimento que você vai ter o quê? De tristeza, de desespero, de pavor, e você começa a agir mediante aquilo. Muitas mulheres entram em depressão por causa disso, né? Acabam se tornando infelizes, amargas, tristes, não têm prazer em sair de casa, outras deixam o serviço, outras deixam o serviço de casa, né? Às vezes não tem força nem para fazer um serviço doméstico, lavar uma louça. Então o que a gente incentiva? Aquelas mulheres a serem curadas em seu interior. Para quê? Para que elas possam ter a força de olhar para aquele problema e lutar com a palavra de Deus. Lutar da maneira que a Bíblia ensina. Levantar-se, levantar a cabeça, assumir a posição de autoridade em Cristo Jesus, né? Não sobre o marido ou sobre o filho, mas autoridade na palavra, para repreender aquele mal que tem agido na família. Porque a gente sabe que é uma ação do demônio. E a gente só vence a ação do mal com o nome de Jesus e usando a nossa fé na palavra de Deus. Mas se o sentimento está ferido, se o coração está machucado, ela não vai ter essa força. Então é por isso que primeiro deve se tratar o interior. Nós não podemos limpar o exterior do copo e deixar o interior sujo, porque não vai adiantar nada. Então, primeiro a gente faz de dentro para fora aquela limpeza, aquela mulher liberar o perdão, aquela mulher liberar aquela amargura que está dentro dela, para que ela possa, então, ver as coisas com outros olhos e lutar com a força de Deus. E por que a família está sendo tão atingida nos dias atuais? A gente sabe que isso é uma ação do diabo. O diabo quer destruir as famílias, porque a família é uma base e é uma instituição de Deus. E tudo aquilo que Deus ele faz, o diabo quer destruir. E hoje em dia a gente vê que realmente, isso não só aqui, mas em todos os estados, as famílias têm sido muito atacadas. E aí a importância de hoje em dia, principalmente, talvez há pessoas em casa assistindo, que só ela é de Jesus, o resto ainda não é. Ou só o marido, ou só o filho, não sei. Mas aí a importância dessa pessoa se consagrar cada vez mais, tomar posse da palavra que diz que ela e a casa servirão ao Senhor e cercar a família com fé para que o diabo não tenha êxito naquilo que ele quer fazer. Existe uma saída, então? Com certeza, sempre. Jesus é a nossa saída para qualquer situação. Deixa eu falar um pouquinho do teu CD. Tu disse para mim que estava saindo, está no forno aí, um disco novo. Que disco é esse? Conta um pouquinho pra gente dessa obra aí. Sim, nós estamos no processo de escolha de repertório, né? Que eu falo que é um filho que nasce, cada CD é um filho. E você participa dessa escolha ou o missionário que não? Essa, aquela? Olha, no primeiro e no segundo CD meu, não tive muita participação porque eram canções do missionário. E sempre com as canções que vem dele, assim, a gente sempre gosta logo de cara. Então não tem muito o que opinar, né? Ele escreve bem, é? Muito, muito bem. Assim, o missionário é muito inspirado por Deus para escrever. Cada canção dele é uma pregação em forma de música. É fantástico, realmente. E ele já entrega a melodia também? Ou... A melodia ele tem parceria com o Michael Sullivan, né? Que foi o produtor dos meus 2 CDs, inclusive. E agora, nesse terceiro, que a gente está escolhendo algumas outras canções. Então, nesse eu estou tendo uma participação mais direta, junto com o pessoal da gravadora e também do missionário. Né? Nós ouvimos todas as canções juntos, cada um ouve e todo mundo dá a sua opinião e sugestão sobre as canções. Então, nós já estamos finalizando essa parte do repertório, tendo a aprovação de todos que precisam ouvir e votar, a gente já parte para outra ação, né, que é já produzir o CD, poder colocar as melodias certinho. É um filho que nasce, mas quando nasce dá muita alegria, dá Bom, muito e está orgulho. muito ansiosa para o lançamento do disco? Quando é que vai sair? Já tem uma data? Olha, a gente está com previsão, não posso te afirmar com certeza, né? Porque às vezes no processo pode demorar um pouco mais. Mas a nossa previsão é para que saia em fevereiro, março, por essa fase aí.
mais para o comecinho do ano. Então a gente está nessa fé, né? Nessa expectativa e trabalhando para isso também. Então muito ansiosa, a gente sempre fica com aquele friozinho na barriga, mas antes de tudo a gente está consagrando a Deus e vai sair no tempo perfeito para abençoar muitas famílias, em nome de Jesus. Eu não vou nem citar o missionário R.R. Soares, porque ele também foi um dos grandes pregadores que pregaram nesse local. Mas quando eu vi você cantando no Maracanã, eu lembrei assim, meu Deus do céu, Jim Swagger, Billy Graham, R.R. Soares, pregadores tremendos, pregaram no Maracanã, e a Bruna teve o privilégio de cantar no Maracanã para sei lá quantas mil pessoas. Qual foi a sensação de cantar lá no Maracanã? Olha, como eu te disse bem no comecinho da nossa entrevista, né? Deus faz muito mais do que a gente pede. Eu pensei, tá aí uma coisa que eu jamais teria imaginado na minha vida e no meu ministério, mas para mim teve assim uma importância infinita, sem tamanhos, e Deus sabe, veio numa fase da minha vida assim que eu realmente louvei a Deus, porque foi o lançamento do meu segundo CD, né? E esse segundo CD foi assim gerado através de muita oração, né? Por trás eu passei por um processo difícil, uma luta grande, mas Deus honrou de uma forma sobrenatural, abriu portas lindas através desse CD e uma delas foi no Maracanã. Então quando eu cheguei, eu senti uma emoção que eu não havia sentido antes, foi uma coisa muito marcante para mim. Hoje, quando eu ainda vejo fotos ou assisto o vídeo, eu sinto de novo aquele frio na barriga, aquela emoção, aquele povo todo cantando, sabe, aquele estádio lotado de gente, e você olhando e falando, meu Deus, nós estamos aqui falando do Senhor, sabe, e todo mundo aqui reunido nessa fé. O missionário vai pregar daqui a pouco, aquela expectativa, aquela coisa, mas foi muito especial para mim, foi marcante no meu ministério. E qual é a diferença de cantar para um Maracanã lotado ou para aquela congregação que você chega lá, pequenininha, enfim, muda o sentimento ou a emoção de cantar Cristo para as pessoas é o mesmo? Com certeza a emoção de cantar Cristo é a mesma, né? Eu acho que a dimensão do local, talvez, faça você sentir às vezes um pouco mais nervoso, e por ser um local histórico, eu acho que tudo influencia, né? Como você mesmo disse, por já ter recebido tantos nomes, tantas pessoas, a dimensão do local é outra, é uma conquista não só para mim, mas para o ministério, para a igreja em si, né? Poder pegar um lugar tão histórico, tão bonito e colocar ali milhares de pessoas em um só propósito, né? Buscar a presença de Deus, louvar o nome de Jesus. Então isso também faz com que você tenha aquela responsabilidade a mais, porque além dos que estão ali, né, vai repercutir por quem está aos arredores, depois na televisão. Então é uma coisa que tem uma abrangência muito maior do que a gente espera. Queria que você falasse agora para os cantores que estão nos assistindo, e a TV Primavera ela pega aqui em toda a região. Uma vez perguntaram para mim após uma pregação, assim, ô Heber, e aí, você viu quantas pessoas aceitaram a Cristo após a sua pregação? Como é que você se sente? Eu falei, não sei, rapaz, porque eu não sei nem se foi através da minha pregação. Como assim? Porque eu acho que o culto, quem sabe foi o irmãozinho lá da portaria, já recepcionou o cara com sorriso, o Cristo ali já se fez, já se mostrou presente para aquela pessoa. Foi a pastora Bruna que cantou? Não sei, eu acho que não tem como você adivinhar se foi através da palavra, enfim, claro que a palavra é o ápice do culto, né? Mas a minha pergunta é, o que você tem a dizer para aqueles cantores que vão para a igreja apenas para cantar, para a rotina, enfim, é um momento importante, ali você pode estar ganhando uma alma para Cristo, né? Não, sem dúvida, quem faz por fazer está enganando a si mesmo e obviamente vai prestar contas a Deus, porque é um chamado, não é um momento glamour, né? Eu vou mostrar para as pessoas que minha voz é bonita, que eu alcanço a nota tal, né? Que eu tenho capacidade de cantar essa música, então a pessoa está fazendo baseada na vaidade e é pecado, né? E a pessoa que faz assim, com certeza terá uma recompensa não boa, né? De certa forma, ela está se prejudicando, enganando a si mesmo. Então, o Ministério de Louvor, ele tem uma importância fundamental. Você está preparando o coração das pessoas para receber a semente, né, que é a palavra, que é o momento principal. Então, se naquela hora você está ali pensando somente no seu próprio ego e tem uma pessoa lá precisando que você dê uma palavra ungida, precisando que você cante um hino inspirado pelo Espírito Santo, e aquela pessoa não vai receber porque você não estava preparado naquela hora, você vai prestar conta daquela alma a Deus. Então é uma coisa que a gente não tem dimensão do quanto é importante. Por que Satanás foi expulso? Por que Lúcifer caiu do céu? Porque ele deixou o orgulho entrar.
Ele queria ser mais do que Deus, ele achava que ele, poxa, eu rejo o coral do céu, que isso, eu sou mais do que Deus, olha como eu canto, né? Olha a minha capacidade de regência, olha como eu faço todos cantarem juntos, bonitos, a gente imagina dessa forma, e deixou o orgulho entrar, e o que aconteceu? A queda, e é o que acontece com levitas hoje, que se acham melhor do que os outros, ou usam o altar para promover seu próprio dom, né? Para promover sua própria voz, é a queda. Então nós temos que nos consagrar, nós que somos chamados para louvor, temos que nos consagrar. Antes de entrar no altar, Deus, não seja mais eu, mas o Senhor, sabe? Tira de mim tudo que te desagrada, que agora o Senhor me toma de uma forma especial. Eu sempre tenho muito esse cuidado, até naqueles dias que você acorda um pouco chateado, triste, você não pode subir no altar desse jeito, você não pode subir ali, sabe? Ah, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Não, Deus, olha, humanamente falando, eu estou assim, mas agora a tua unção vai me tomar e esse povo tem que ser abençoado. Então a gente tem que aprender a fazer as coisas no temor, porque a gente vai prestar conta a Deus depois. Você é muito conhecida em todo o país, você prega fora do país, enfim. É uma cantora que já tem o seu espaço. Como é que você faz diariamente para não deixar com que isso tudo transforme a Bruna, uma pregadora, uma serva, numa Bruna artista? Sabe, eu acho que tudo é um alicerce, você precisa ter os seus alicerces. E antes mesmo de gravar um CD, antes mesmo de saber que tudo isso ia acontecer, eu sempre orei, a minha oração sempre foi e é até hoje, Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua. Sempre eu orei dessa forma e oro até hoje. Você não pode, tipo, orar uma vez e deixar achando que você já não vai conseguir, né? E eu sempre oro até hoje. Uma vez eu ouvi uma pregação, acho que foi até do próprio pastor Jaime, e ele falou o seguinte: quando você receber um louvor, um elogio, você deve transferir a quem é de direito. E ele explicou o seguinte, porque as pessoas têm mania de elogiar, né? Ai, que voz linda! Nossa, sua pregação foi maravilhosa. Naquela hora você tem que falar o quê? Glória a Deus. Vem de Deus, louvado seja Deus. Eu não tenho que falar, ai, amém, obrigada, irmã, que bom. Claro que você agradece, mas primeiro você transfere a quem é de direito. E ele explicou isso e eu fiquei prestando atenção. Falei, Deus, está aí uma coisa que a gente tem que fazer. Porque a Bíblia diz que o homem é provado pelos louvores que ele recebe. Então, se você receber os louvores, você vai começar a se encher. Opa, peraí, o ego vai dando uma inflada, eu canto bem mesmo, né? Eu acho que essa pessoa tá certa. Não, então você no carinho, vai lá, obrigada, irmã, mas é Deus, glória a Deus, louvado seja Ele, é Ele que faz tudo. Então você transfere para Deus. O pastor Fernandes Lima esteve sentado aí nessa mesma cadeirinha que a senhora está sentado e nós estávamos... muito engraçado, gente finíssima demais. Muito. E nós estávamos falando sobre isso. E aí teve um determinado momento que eu lembrei, inclusive, de um hino do pastor Vitorino Silva, Meu Tributo, que ele disse: quando o aplauso eu receber, do Calvário eu irei lembrar. É mais ou menos isso? Isso, sem dúvida. Você tem que lembrar que tudo que você faz é por causa de Jesus, né? Se não fosse Ele, misericórdia, eu não estaria aqui hoje. Tá bom. Bruna Martins, obrigado por ter vindo aqui. Imagina, foi um prazer muito grande estar com vocês, poder falar um pouquinho com o pessoal de casa. Espero poder voltar mais vezes. Voltará, se Deus quiser. Amém, obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Reapresentação do programa, quinta-feira, 20h30 da noite. Obrigado pela sua audiência, um abraço e até a próxima. Tchau.